Boa noite, bem-vindos ao projeto Comida e Cultura. Boa noite, pessoal. Estamos aqui aguardando a chegada do Estevão Savata, que hoje é o nosso entrevistado. O Estevão, ele é diretor, roteirista e produtor de cinema e TV. E ele acredita que as histórias têm o poder de mobilizar as pessoas e de transformar as realidades. Ele é sócio fundador da Pindorama Filmes, que é referência em questões sociais e ambientais, né? E dentre vários filmes e programas que ele fez estão o Pé de Quê e o documentário Fonte da Juventude. Então estamos aguardando, daqui a pouco ele está chegando aqui. Boa noite a todos. Oi, Cláudia. Oi, Márcio, Caio, Paulo. Vamos aguardar aqui um pouquinho. O Estevão acho que está chegando aí. Um minutinho. Alô. Oi, Tudo bom, Estevão? tudo bem e você? Tudo bom. Bem-vindo aqui ao Projeto Comida e Cultura. Obrigada por ter Legal. aceitado aqui o nosso convite. Obrigado Prazer falar com vocês pelo você. convite. Também, querida. Legal. Então, a gente podia começar você contando um pouquinho sobre quem você é e a sua jornada até chegar na Pindorama Filmes, como é que foi? Olha, já acho que eu vou tentar ir mais para o assunto da alimentação, da comida, que é o nosso assunto Ponto aqui. em comum? Isso. Tá bom. Rapidamente, eu sou formado em cinema, mas estudei engenharia florestal, assim, durante um ano em Viçosa. E depois de engenharia florestal, eu voltei para o Rio, entrei no curso de cinema. Em 2000, fundei a Pindorama, que quer dizer, não por acaso Terra das Palmeiras, né, que seria o nome em tupi do Brasil, querendo fazer uma produtora que tivesse a ver com questões brasileiras, questões sociais, com propósitos. E a partir daí comecei a fazer muitos programas que tinham esse viés de cidadania ou de mobilização, muitas vezes, falar da biodiversidade, falar da natureza, falar de questões sociais. E aí, nos primeiros 8 anos, me especializei em favelas e natureza. Poxa, eu não sabia que você tinha essa outra formação também. Quer Qual dizer, delas? não a de cinema e TV, né? Que você trabalhava antes. Agora dá para entender até por que você fez tantos projetos ligados ao meio ambiente e tudo mais. Sim, sim, sim. E aí, nesse percurso, acabei com certeza chegando muito na parte de biodiversidade, né? Na Amazônia também, que acabei de lançar um documentário sobre a Amazônia, que está na Globoplay, Amazônia Sociedade Anônima. E Uhum. há 3 anos atrás fiz um documentário sobre alimentação também, porque acabei entendendo também que essa parte de alimentação talvez seja a, o assunto ou o tema mais transversal em termos de mudanças socioculturais desejadas para o planeta. Pois Então, é. fiz um documentário sobre isso, fiz um trabalho que se chamava Fonte da Juventude, com o Vitor Muniz, que O são... documentário é o Fonte da Juventude? Esse que você está O falando? documentário é o Fonte da Juventude, exatamente. Que ele foi É, exibido em trechos no Fantástico, e eu fiz um lançamento em cinema, e hoje está na plataforma Videocamp, para quem quiser assistir, organizar exibições e tudo mais. eu Então, assisti algumas partes, eu não assisti ele inteiro, assisti umas partes, não sabia que estava na Videocamp, que legal. Ele tem lá é o impressionante. documentário inteiro, é um pouco maior, um pouco diferente assim do que foi ao ar na televisão. Uhum. Uma estrutura um Agora, pouquinho diferente. eu ia entrar nos programas logo a seguir, mas eu queria que você contasse um pouquinho da Pindorama, porque ela é a primeira
produtora brasileira que é carbono neutro, né? Então, eu queria que você contasse para quem está ouvindo a gente o que que significa isso, o que que significa ser carbono neutro. Olha, foi desde 2007, a gente logo entendeu essa questão das mudanças climáticas e do nosso impacto. E aí fiz uma parceria, que na verdade já vinha adiante com a SOS Mata Atlântica, e a gente faz uma computação das suas emissões do escritório, das produções que a gente faz, e neutraliza ela, né? Plantando árvores para compensar essas emissões. No meio disso, a gente fez 2 campanhas de reflorestamento também, em 2015 e 2016. Foi até curioso, que eram campanhas de crowdfunding. Então, eu Essa aprendi dá muito pé, né? sobre. Que você Eu Aham. acabei Conta pra aprendendo gente. muito sobre campanhas de crowdfunding, que é interessante, assim, uma trabalheira. Mas a gente acabou Imagino. conseguindo fazer uma das 10 maiores campanhas de crowdfunding no Brasil para plantar árvores. Isso foi muito legal, porque as pessoas queriam, na verdade, mais do que qualquer coisa, era plantar árvores. Não queria bonezinho, camiseta, caderninho, nada disso. Aliás, nem tinha muita coisa disso, mas era bacana que todo mundo queria muito mais, era fazer o bem, fazer ver suas árvores plantadas, e conseguimos realmente, nesses 2 anos, plantar, foram 36 mil árvores. Mas como é que funcionava? A pessoa colocava dinheiro e aí vocês pegavam esse dinheiro e plantavam as árvores, é isso? Ou a pessoa ia pessoalmente plantar? Como que funcionou o negócio? Não, podia ir plantar, mas era em Taubaté. Primeiro ano foi todo em Taubaté. E aí, 3 horas do Rio, 2 horas de São Paulo, enfim. Acabou que não foi muita gente plantar. Aí no segundo ano a gente fez uma plantação aqui também de enriquecimento de flora no Parque Nacional da Tijuca. E aí Uhum. a gente deu a oportunidade para as pessoas plantarem. Foram umas 200 pessoas fazer plantio lá no Parque Nacional da Tijuca. O que foi bem legal. E tem uma coisa assim que era. Até eu estava voltando agora, quando estava começando a pandemia, eu estava começando quer dizer, ia voltar lá em loco para fazer umas imagens de como está a nossa floresta. Aí tive que esperar mais esse tempo. Mas agora, assim que passar aí essa pandemia, eu vou voltar lá em Taubaté e vou divulgar nas redes como é que está a nossa floresta. Porque, na verdade, não é simples a questão do reflorestamento, porque pode acabar dando efeito reverso. Se você não Uhum. cuida, né, fica aquela coisa, você diz que plantou ou planta, mas se você não cuida nos primeiros 5 anos, ela pode morrer e aquilo que era para sequestrar carbono volta a ser carbono. E tem também uma Puxa, coisa que é você assegurar de que aquelas árvores plantadas ali seguirão eternamente como árvores, né? Que ninguém vai poder tirar, que o dono da terra não vai poder isso que eu ia tirar. perguntar, onde que são plantadas as árvores? Em que terreno? Em que... Então, a gente fez essa parceria com a SS Mata Atlântica, porque, enfim, o que eu sei fazer sei plantar árvores, mas não sei toda a parte Uhum, legal e a estrutura e como cuidar, etc e tal. Minha área é muito mais de comunicação e mobilização. uhum. E aí a gente fez com essa parceria da SS Mata Atlântica, eles plantavam e cuidavam, a gente transferia os recursos para eles, então eles se prontificavam, se comprometiam, né, a fazer Uhum. isso. E também toda a parte legal, porque como são áreas particulares, os proprietários das áreas se comprometem a plantar Manter. em áreas de preservação permanente. Então, no fundo, a gente também estava recuperando para aqueles proprietários áreas que legalmente eles precisavam recuperar, ou seja, beiras de rios e nascentes. Então, era Uhum. um jogo de ganha-ganha. Quem dava dinheiro via sua árvore plantada, a SOS Mata Atlântica ganhava um recurso para o seu fim, né, que é plantar árvores e cuidar da Mata Atlântica. E os proprietários que recebiam essas árvores também ganhavam em reflorestamento das suas áreas que legalmente deveriam estar reflorestadas. E
a população da beira desses rios, no caso ali era o Rio Una, que desemboca no Paraíba do Sul, também ganha com qualidade de água, quantidade de água. Então foi uma experiência muito bacana. Incrível. Eu fiquei, agora eu não sabia desse dado que você falou, que depois que planta tem que ter um certo cuidado. Eu imaginei que você planta e que a própria floresta ela se regenera sozinha, né? Se Ah, não, mas recupera. é que Então não é bem assim. é muito capim em volta, né? Se você deixar ali, o capim toma conta e aí volta a ser pasto, né? Então você tem que Uhum. cuidar dos aceros, cuidar da época de plantar, a questão da água, da irrigação. Então não dá para plantar no começo da época seca, tem que ser mais prestes a começar a época de chuva. Uhum, tem todo um E cuidado. tem cuidados assim para que a coisa dê certo. Agora, quando eu ouvi que você fala que você pensa, que você acha que as histórias têm o poder de mobilizar as pessoas para transformar as realidades, eu achei isso super bonito, né? E fiquei lembrando das coisas que eu já vi que você fez. E lembrei, claro, do Um Pé de Quê, que eu assisti muito, e que é um programa muito antigo e que você já falava sobre essa questão da sustentabilidade das plantas, desse reconhecimento que a gente precisa, dessa reconexão, né, que a gente precisa fazer com a terra, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho mais como é que foi fazer esse projeto. Olha, nossa, o meu amigo Tasso Azevedo, o engenheiro florestal, ele falou uma coisa outro dia que ele falou, a Márcia Hirota acabou de entrar aí, da CS Mata Atlântica. Está Ah, super legal, parceiro. Márcia, acabei bem-vinda. de falar de vocês aqui, viu? Mas o Tasso Azevedo falou, Estevão, essa é o pé de quê? O acervo de audiovisual sobre árvores, maior acervo audiovisual sobre árvores do mundo. E Sem realmente a gente dúvida. passou 18 anos falando sobre isso e eu aprendi muito a importância das árvores, aprendi uma coisa que é muito legal que a gente chama de o ponto de vista das árvores, né? Que é você, porque como as árvores são os maiores seres vivos do planeta, os seres vivos mais longevos, né? Tem árvore Uhum. com 1.000, 2.000 anos, e tudo isso sem sair do lugar, é um ser incrível, maravilhoso. É tipo gênio, né? Não tem outro mais incrível. Então, a gente começou a entender que quando você assume o ponto de vista da árvore, você tem outra relação com a escala de tempo humana. Uhum. Então, por exemplo, eu gosto de usar o exemplo de um jequitibá que tem aqui perto de onde eu estou, tem Mangaratiba, que ele tem Uhum. uma idade de mais ou menos 500 anos. Então, Caramba. pois é, para esse Jequitibá, ele viu os portugueses chegaram aqui, né? Viu o índio comer índio, viu índio matar português matar índio, viu povos escravizados subirem a serra, viu especulação imobiliária mais recente. Ele viu e vai ver muito mais coisa ainda que a gente não sabe que ele verá. Então, eu acho que a partir desse ponto de vista a gente começou a construir uma visão crítica até sobre a nossa sociedade, sobre os nossos pensamentos tão imediatistas, né? Tão, muitas vezes, rasteiros e pequenos sobre as coisas. Então, acho que todo Que esse lindo. trabalho do Pé de Quê foi gerando essa percepção na gente, assim, sabe? E trabalho muito importante na minha formação, muito importante mesmo. E importante para a formação de um monte de gente, né, também. Assim, eu assisti bastante, e eu falo isso porque, para quem está aqui nos ouvindo e não conhece o nosso projeto, o projeto Comida e Cultura, ele ensina as crianças a cozinhar em escolas. Mas a nossa intenção não é simplesmente ensinar a cozinhar e ponto final, né? A intenção é que a criança entenda o alimento de forma sistêmica, né? Entenda onde é que ele foi plantado, como ele foi plantado, quem é que plantou, como é que ele chega até a gente, né? Por que que a gente joga uma parte dele fora, perdão. Se a gente pode não jogar, né? E o que que é fora, se não tem mais fora, né? A gente está todo mundo num lugar só, num planeta só. Então, todas essas questões são abordadas
dentro da nossa cozinha, sala de aula, né? Aprendendo a cozinhar, comendo junto e falando de todas essas questões super importantes que você fala também nos seus projetos. Por isso o convite, que a gente sente que tem muita sinergia com o que você coloca nas suas histórias, né? Outro projeto muito bacana que você já falou aqui, mas que eu queria que você contasse também um pouco como é que foi produzir ele, é o documentário Fonte da Juventude, né? Eu vou até te contar que quando a gente apresenta para escolas o nosso projeto, a gente colocou de teaser para chamar a atenção dos diretores um trecho do seu documentário, que é justamente o Vic Muniz falando sobre o ABC das frutas e legumes e tal, né? Que é lindo, tem aquela imagem assim, que tem uma horta incrível em cima do morro no Rio, assim, é muito bonito. Então, sou muito fã Ah, então, e aquele usei ali, aqui para para a gente por convencer favor. os diretores de que a gente está falando uma coisa importante para estar nas escolas, enfim, né? Não, é para usar mesmo. Até esse trabalho que a gente fez com o Vic Muniz é para ser utilizado por quem quiser usar a fonte. É lógico, não para fake news, né? Usar para coisas legais, assim, e para educação Claro. alimentar. Então, quem quiser usar, as fontes estão super. Porque a fonte, a ideia da fonte mesmo, é que você faça um jogo ali, né? Uhum. Na verdade, é que alimentos começam com a letra A. E esses alimentos são os alimentos que compõem a letra e depois viram um desafio para você lembrar de outros. Porque a gente também não tinha todos à mão. Nem era, Uhum. podia ser a época do alimento ou não ter na nossa região. Então, a gente foi fazendo a ideia do... Então, a alface, a selga, alface, a selga, almeirão, abacate, enfim, o que mais com A? Com A. Ih, agora Ariel. você já falou todos. Não, eu falei todos. Assim, de bate-pronto, abacaxi, É, não é, não é atemoia. atemoia. Não, tem um monte de começar aqui a falar. E aí com B, acerola, botaram aí, acerola. Acerola. Aí com B, banana, Alecrim. brócolis, alecrim, tá vendo? Vai vindo um monte, assim, é um jogo super legal. Aí a gente foi fazendo todo esse jogo. O difícil foi com o Z. Com o Z a gente teve que apelar. Nossa, é mesmo. O que que tem com Z? Apelando para Zimbro. zimbro. Ó, É. Araquipum, ela colocou abacaxi, tá vendo? Ó? Márcio colocou abacaxi. É muita coisa. Você vai lembrando, é tipo um jogo mesmo. Aliás, isso é um jogo bacana para fazer no carro, para passar a hora com as crianças. É maravilhoso Agora, vamos lá, mesmo. lembrar nomes de frutas, legumes e verduras com A. Enfim, ou com B, com C e com X. Não sei. X não sei. Z até lembrei, mas X. X é difícil. Chuchu. Chuchu é com CH. Ou é Pois com é, X? chuchu. Eu Eu não achei sei com dizer. CH. É, Ó, legal. olha para Panamá, mas com X teve que também apelar para chique-chique. Ah, chique-chique. Olha lá. Mandamos trazer um cactus, meu amigo Targino Gondim, músico, mandou um cactus, um mando de cactus lá do Juazeiro para a gente botar aqui e Chique-chique. fotografar. Maravilha. É um projeto super bonito. Quem gosta de alimentação, eu falo que tem que assistir. Então tá no videocamp, eu vou assistir inteiro agora. Agora, falar um pouco desse outro projeto que é mais atual o seu, que é o Amazônia Sociedade Anônima. Sim. Eu queria que você contasse também um pouquinho sobre ele. A gente está num mês que a gente está celebrando a Amazônia, mas tá bem complicado, né? Porque com tanto foco de incêndio lá, tá difícil a gente falar Viva Amazônia numa mesma frase. Viva e Amazônia, então tá complexa a situação lá, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi produzir e o que que você viu, enfim, Olha, contasse pra agora gente um pouco. no atual momento é Amazônia e Pantanal, né? Pantanal também está tipo Também. desesperador, tá muito triste tudo.
Eu poderia ficar aqui falando horas. Agora, vou falar da parte difícil, a parte ruim, mas também tem que falar que tem muita coisa boa acontecendo, muita gente bacana. Ó, Xixá. Xixá. Xixá, eu Ó, não sei se é com X ou é com CH. Agora também. Que a não árvore, sei. a árvore se escreve. A gente fez um programa sobre o xixá. A árvore se escreve com CH, mas não sei se é isso, aquela que dá um fruto que a gente come. Enfim, é Eu de não sei dizer. pesquisar. Eu nunca comi xixá. Conrado, dá uma pesquisada pra gente aí se é com X ou se é com CH, enquanto eu vou falando aqui da Amazônia um pouco. Essa brincadeira vai ficar até o final da entrevista. Por Estou vendo favor, que está mas todo para mundo, comida e cultura tem que ser isso, essa é a né? brincadeira. É muito Daqui a pouco a legal. gente lança mais desafios aí. Mas poxa, a Amazônia é triste, né? Assim, pensar, né? Tá falando, tem muita coisa que comemorar, porque tem muita coisa boa rolando, tem muita gente bacana lá fazendo coisas incríveis e com a floresta preservando, lá no Acre com os Axaninca, o Benque, na Floresta Nacional do Tapajós, a turma da Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns, os quilombolas da Calha Norte, enfim, tem a Amazônia gigante, então tem muita coisa legal Uhum, acontecendo. Agora, em termos oficiais, eu acho que é o lugar que a gente tem que ficar assim, mais preocupado, porque repete-se o discurso bruto e ignorante, né, de 500 anos de relação com a natureza e mesmo com a Amazônia. Sempre foi uma ideia de que a Amazônia é um lugar inexplorado, né, com uhum. riquezas inexploradas, esperando que nós cheguemos lá para, assim, revelar o futuro glorioso daquela região. Quando, na verdade, esse é um erro absurdo, né? Quando você pensa que as populações ameríndias estão lá há 14 mil anos, pelo menos, e que elas também, de certa forma, ajudaram a construir o que a Amazônia é hoje, a gente tem que ir lá com muito mais humildade para aprender, para ouvir, do que para ensinar, entendeu? A gente tem muito mais para aprender. Uhum. E é uma ideia assim de que exatamente a Amazônia precisa ser superada, né? Ela precisa se transformar numa coisa que ela não é. Tudo isso é muito triste ver que é o mesmo pensamento que os portugueses tiveram há 500 anos atrás quando chegaram no Brasil. Será que a gente não aprendeu nada depois de 500 anos? Né? Pois é, Essa acho que não exploração aprendeu mesmo. predatória. Isso é só você olhar para o vale do Paraíba do Sul, né? Entre Rio e São Paulo. O que Hum. já foi aquilo ali? Uma imensa floresta maravilhosa, desmataram tudo, colocaram café em cima e hoje, beleza, tem algumas fazendas de eucalipto, algumas de gado, mas é muito fraco, a maioria dá tristeza quando você anda pela rodovia Dutra. Então, o medo é que a gente está fazendo isso, né? Quando você olha assim, por exemplo, os números são quase 1 milhão de quilômetros quadrados, já quase 2 Minas Gerais desmatadas. De cada 10 hectares de pasto, por exemplo, que é mais da metade dessa área desmatada, você tem um hectare apenas, que é da mesma produtividade do Brasil, da média do Brasil. Uhum. 6 são abaixo, 3 não produzem nada. Você tem, depois de 20, né, 45 anos desse tipo de invasão e desenvolvimento, as cidades com os piores IDHs do Brasil. Então, Muita criminalidade, muita ilegalidade constituída e agora sendo reconhecida, o que é mais grave, entendeu? Então, isso é que eu acho que preocupa mais, porque solução tem, as soluções estão aí, basta a gente querer fazer. Mesmo a Embrapa, com todas as iniciativas agropecuárias, você já tem uma iniciativa muito interessante. Você fala, até parece meio piada, né? Mas eu estava falando com um amigo meu, que é a pessoa que está à frente disso, e tem várias coisas bacanas. Tem uma iniciativa de pecuária sustentável. uhum. Existe pecuária sustentável?
Existe. Existe, pelo menos ele menos, reduz 80% das emissões de gás de efeito estufa, não come soja transgênica, É, é, tem todo um cuidado com o capim, com os pastos, com produtividade. Porque também isso é triste, você andar pela Amazônia e você ver esse desmatamento desenfreado virando nada. Né? Não pois é que é, nem vou eu fico, desmatar para desculpa produzir alimento. Não, vai lá, estou te falando muito. interromper, mas não, é que eu fico pensando assim, eu penso bastante que a gente vem falando agora muito sobre sustentabilidade, sobre esse retorno, né, como é que a gente vai fazer. Eu acho que o problema se deu quando o ser humano realmente se desconectou da natureza, né, quando você ficou falando que a gente tem que aprender com os indígenas, né, e é claro que a gente tem que aprender. Eu descobri outro dia que na língua deles, nas várias de várias etnias, não existe a palavra natureza. Por que não existe a palavra natureza? Porque é uma coisa só, né? E o homem branco e tal, o ocidental, ele se desconectou completamente. A natureza está aí para ficar a nosso serviço, né? A gente não faz parte, não existe uma coisa que seja circular, né? O que existe são seres humanos e abaixo dele a natureza para nos servir. Então, enquanto isso, acho que não entrar na cabeça das pessoas de alguma forma, realmente, porque é o que você falou, as soluções existem. A gente pode, né, aprender com essas pessoas e aprender, porque Sim. também voltar atrás, dizer que, bom, não vamos ter mais indústria, não vamos ter mais capitalismo, não vamos ter. É mentira também, né? A gente já está num estágio, então eu fico, às vezes, muito pessimista e às vezes eu tento ser otimista, entendendo que pode existir um caminho do meio, sabe? Sim. Não, eu acho que a gente não tem. Como é que é? Um amigo meu falou assim: ser otimista é muito melhor do que. Muito melhor e muito mais difícil. E também você ser pessimista, já que vai dar tudo uma merda, é fácil. Uhum. Difícil é ser otimista e trabalhar para que aquilo dê certo. Né? Então, eu Que acho que a gente está aconteçam nessa. essas transformações. Estamos nesse caminho. Por Eu exemplo, você acho acha que que essa é a existe a vantagem. possibilidade, então, da gente ter uma mudança, por exemplo, da agricultura convencional para uma agroecologia, por exemplo? Você acha que existe esse espaço de uma mínima convivência ou de uma transformação, né, de uma coisa em outra? Olha, já tem exemplos disso acontecendo. Né? É, mas em O pequena escala, problema né? o problema é a gente só se alertar, eu digo como sociedade, como políticas públicas, só se alertar para isso quando for tarde demais. Né? Porque, de fato, o uso de agrotóxicos. Estava até relendo agora uma entrevista que eu fiz com o José Graziano, que foi diretor da FAO. Sei, E ele falando, falou com a gente aqui também. já tem um déficit de 20% de polinizadores no mundo. Então você pensa, pô, e isso grande parte devido ao uso indiscriminado de. Tá me ouvindo? Tô, agrotóxico caiu. Eu tenho esse problema que um dos lados sempre cai. Ao uso indiscriminado de agrotóxicos. Ou seja, se você tiver uma volta de polinizadores, você já tem um aumento de produção de 20%. Então, as soluções agroecológicas são rentáveis. Uhum. É porque também tem uma turma que domina o business que não quer que ele mude. Né? Então, aí Pois é. é um outro tipo de luta, é uma luta política. Mas eu acredito que, espero que o bom senso aliado aos ganhos financeiros acabem por forçar uma mudança. Porque, de fato, a gente precisa ter precisa ter mais produtividade, menos desperdício, mas usar menos recursos naturais. Né? A agricultura no planeta usa 70% da água doce disponível. Né? É muita coisa. Tem que produzir com menos. No Brasil, a gente tem muita parte que é de chuva mesmo, que não é de irrigação. Né? A grande maioria
é molhado por chuvas. Mas a gente está desmatando a Amazônia. A época seca já aumentou em 1, 2 semanas no Centro-Oeste. Daqui a pouco a segunda safra do agronegócio de junho e julho vai ser comprometida. Então, eu acho que essas coisas vão andando e talvez a gente acabe tendo que se ligar para mudar o rumo das políticas e do jeito de se produzir. Não conseguiremos mudar tudo, mas, por exemplo, uma outra questão que a gente não resolveu até hoje no Brasil, reforma agrária. Não estou falando É, nem de MST, nem nada disso. Não é uma questão ideológica, nem. É uma uhum. questão de que não foi feito isso. Os Estados Unidos fez isso. A maior E- potência capitalista fez isso. Aliás, Pois, a luta a luta entre a União e os Confederados, tudo bem, tinha coisa de ser da escravidão, mas tinha também a questão da reforma agrária, do tamanho das monoculturas com latifúndios versus pequenos proprietários, que era o esquema do norte. Então, pois é, eu ia te perguntar se você achava que a questão agrária tem a ver com a nossa soberania alimentar, tem a ver com a nossa alimentação. E tem, né? É isso que você está falando. total, total. Não, quando eu vejo assim o que resultou da imigração nos últimos, já estamos em quê? Já estamos em 70 anos, né, de imigração do campo para a cidade no Brasil. Uhum. O resultado é triste, porque a gente tinha uma cultura alimentar muito boa, sempre teve, né? A gente tinha remédios naturais, porque no fundo, o que eu acho assim, mais importante é que tudo isso garante a liberdade, a independência das pessoas. Eu acho isso a coisa Autonomia, mais né? importante. Autonomia, liberdade e qualidade de vida são as coisas mais importantes. O resto, se vai ter tênis assim, um assado, se a roupa é tarará, tuapá, se vai viajar para Disney, não vai viajar para Disney, assim, enfim, isso pô, não é o principal, com certeza. O principal é ter qualidade de vida e ter independência e autonomia. E para ter isso, o primeiro passo para você ter a população grande uma população grande é ter terra. Você poder plantar a sua banana, seu aipim, ter a sua água, ter o seu galinheiro. É ridículo os brasileiros terem um país desse tamanho e são milhões e milhões de pessoas que Que passam vivem. fome. Ou que não, ou que. Agora o pior, né? Agora estão ficando gordos, né? Com a Exatamente. epidemia da obesidade, vivendo um em cima do outro e comendo cheetos numa favela. Então, tudo isso o que dá mais revolta é que é muito óbvio, né? Exatamente. É óbvio e triste, né? Óbvio e triste. Pô, mas por que ser assim, né? Ô, Estevão, como é que. Você lembra quem te ensinou a comer? Como que se deu a sua educação alimentar? Você está Olha, falando aqui de comida. meus pais, né, em casa, né? Sempre teve muita salada e teve uma época que eles foram macrobióticos também. Então eu lembro de muito arroz integral. Eu tinha, sei lá, 5, 6 anos. E aí comia já arroz integral e fazia macrobiótica e tudo Você se mais. alimenta bem hoje em dia, então, né? E eu me alimento muito bem. Graças a Deus. Tenho pouco problemas de saúde. A Deus e a seus pais, né? Pelo jeito, porque eles que te, te educaram a comer. Porque eu ia Total. até te falar, porque antigamente parece que a gente tinha mais tempo, né? De sentar à mesa junto com os nossos pais ou familiares, e tinha um tempo de preparo da comida, e tinha tudo isso. E hoje em dia, com esse ritmo que a gente tem, independente da classe social que você vive, parece que, né, tudo. A pandemia deu uma brecada um pouco nisso, né? Mas a gente está sempre correndo, sempre comendo comida pronta, né? A maioria das pessoas não come comida de verdade e tal. Sim. Então, eu te pergunto se você acha que é também um papel das escolas hoje ensinar as crianças a comerem, né? Comida de verdade. Certeza. Não, isso é demais, assim. Acho que é onde... E é uma questão até, assim, em classes sociais
mais pobres é estratégica, porque pelo menos você garante que a criança coma bem uma vez no dia, né? Porque muitas vezes as crianças só comem na escola, né? Existe isso também. Então, a merenda escolar. E, por exemplo, na Amazônia, juntando os dois assuntos, que tem até Uhum. no documentário e tem na série também no Fã da Juventude, eu fui filmar lá o caso de Paragominas e é muito lindo ver como a cidade conseguiu transformar de Paragobala, né, um dos centros do desmatamento na Amazônia, uma cidade violenta, numa cidade que ganhou vários anos consecutivos prêmios pela seu projeto de alimentação escolar, de merenda escolar, É ligado à mesmo? Não agricultura familiar. conhecia. Ah, é. Isso tá Tá no muito... Amazônia S.A., é isso? Não, tá no Fundo da Juventude, tanto no filme quanto na série que foi lá no Fantástico. Então, porque aí você faz, casa o melhor dos mundos. Já existe uma lei, né, de que acho que até pelo menos 30% da merenda Sim, escolar deve vir de agricultura familiar. Só que lá é existe, só muito que não é mais que isso. cumprida, né? Não é Pois totalmente é, mas, cumprida. Não tem... mas deveria, porque você tem como manter a economia e o dinheiro circulando dentro da própria cidade, dentro da própria comunidade, Localmente, claro, né? localmente. Diminuindo distâncias, diminuindo a emissão de E aí você gases. vê que a agricultura, nesse caso, é uma das soluções para a Amazônia. Não é tipo, eu sou contra a agricultura, contra, né, o agro, né? Essas coisas têm que ser pensadas e têm que ser casadas. Tem soluções. O fato, o agronegócio não é uma solução para as terras indígenas. Falhou, para mim falhou o seu áudio agora no final, não te ouvi. Eu falei que o agronegócio não é uma solução para as terras indígenas. Para as regiões devastadas, é uma solução. A agricultura para as cidades é uma solução necessária. A agricultura familiar, de pequena escala, com Ah, menos uso de agrotóxico certamente. possível, você gera emprego. Então, por exemplo, lá no filme tem um caso de um rapaz que trabalhava em madeireira. E aí hoje é um agricultor, super feliz, com outra relação com a terra, tudo. E eu acho que a relação com a terra também dá uma noção do tempo, né? Deixa menos ansioso, te dá um pouco mais uma noção do tempo das coisas na sua vida. Então, acho que tudo isso é muito educativo, assim, muito importante para uma própria sabedoria emocional, né, das crianças e para a saúde, principalmente. Uhum. Eu vi no Brasil assim e nas favelas de crianças comendo besteira e ficando mal e gerando obesidade e doenças crônicas quando crescem, é uma Pois é, enormidade isso. e o custo para o Estado é maior do que se ele fizesse de outra forma, né? Porque o custo com a saúde das pessoas é enorme aqui no Brasil, né? Então, se usasse essa verba toda para, né, políticas públicas que ensinassem as pessoas a comer, que ensinassem a plantar, que tivessem, né, essa redistribuição mínima de espaços para que as pessoas tenham o seu próprio, né, você pode ter trocas, né, não é que todo mundo vai plantar tudo, mas dá para ter um monte de políticas nesse sentido, né, que seria menos Sim, custoso, eu acho, para o Estado também, né. com certeza. E me diz uma coisa, e qual a importância que você vê em saber cozinhar? Ou pelo menos escolher os alimentos que você consome? Assim, Olha, eu você adoro sabe feira. cozinhar, não? Sei. É? O que você É, cozinha aí? não é só macarronada e risoto, não, tá? Não? Conta aí pra gente o que você faz. Não, eu sei fazer, porque como eu acampei muito também, eu sei fazer as coisas básicas, arroz, feijão, chuchu, essas Ah, coisas. comida básica. Temperar um bife com cominho, pimenta do reino, sal e alho. Tudo isso eu sei fazer assim. Uai, é Botar louro no importantíssimo. feijão, refogar uma couve. Aí depois faço outras coisas, tipo umas receitas de bacalhau. Eu gosto muito de ver receita e fazer, assim, fazer umas comidas que vou fazer essa receita hoje. Aí vou fazer soufflé de goiabada, umas coisas assim. Soufflé de goiabada, ó, diferente esse. Essa é uma receita da Carlota.
Sei, aquela cozinheira aquela italiana. chefe. Delícia. Uhum. A chefe, exatamente. Uma delícia. Aí eu Nunca gosto. comi esse. Ah, é fácil de fazer, não é difícil não. As Pois receitas é, delas funcionam muito bem. porque as pessoas elas ficam, parece que com medo da cozinha, né? Ou acham, mesmo tem gente que eu converso e fala assim, ah, mas como é que você quer que a pessoa cozinhe depois de não sei quantas horas trabalhando fora e pegando condução, isso e aquilo e tal. Aí, ah, tá bom, então a solução é comer uma lasanha pronta ou comer um Cheetos, que nem você falou, que tá tudo resolvido. Não é, né? Então, você aprender a cozinhar e aprender a se organizar dentro de uma cozinha, principalmente até para esse pessoal que não tem esse tempo e tal, é uma coisa possível, viável, né? Você fazer um feijão uma vez na semana e deixar congelado para você tirar todos os dias, né? Essa educação alimentar básica, né, do brasileiro, o arroz com feijão e uma verdura é perfeita para a saúde, né? Não, Já não tem precisa mais do que isso. carboidrato, proteína, fibras, Exatamente. micronutrientes, tá tudo ali. Pois é, Realmente, então, deixar um feijãozão, um arroz, né? Se quiser dar uma incrementada com a farofa com ovo, que você faz na hora, quentinha, e refoga uma couve, ou um né? espinafre, ou uma bertalha, ô, Glória! Né, tá me dando fome já. Falar certo, não. E durante a pandemia, você acha que as pessoas estão se alimentando melhor, pior? O que você vê? Como é que você vê isso? Eu tô me alimentando pior. Pior? Por quê? É porque eu tô comendo pão, comendo umas coisas que eu não comia todo dia. Mas assim, sei lá, um pouco de ansiedade, né? Porque a epidemia tem uma coisa assim, um misto de ter tempo, mas há uma angústia que você não sabe direito se você tinha O que estar que vai ligado em acontecer? outra coisa, um pouco o que vai acontecer no futuro. Um tipo de férias que você não está de férias. Então é tudo um pouco confuso, assim, não é uma coisa muito normal, sabe? Eu agora estou até assim fazendo muito. Resolvi, porque perdi um pouco a linha nas últimas semanas. Eu agora estou fazendo aquela linha, não estou comendo pão, não estou comendo massa, tomando muito chá. Olha, vou dar um detox assim, porque estava um Mas pouco. realmente, conversando com as pessoas aqui, tem de tudo. Tem gente que começou a comer melhor porque começou a comprar orgânico, que antes não comprava, começou a se preocupar com isso. Tem gente que está muito ansiosa, então a produção de bolos e pães começou a É uma aumentar loucura. demais. E conversando aqui até mesmo com o José Graziano, ele falou que é um período bastante complexo, porque os hábitos alimentares, né? Ele falou que se você fica 3 semanas, você muda seu hábito e alimentar, em 3 semanas você pode não conseguir voltar atrás, né? É muito mais complicado voltar. É claro que se a gente quiser mesmo, a gente volta. Nem você está tentando fazer um detox, mas você vai se acostumando, né? O corpo vai se acostumando com outros tipos de alimento, né? Eu tenho a sensação Mais de quanto mais açúcar. você come, mais você precisa. Quanto menos você come, menos você precisa. Pois Então, é, você vai comendo, fala, tô com uma fome, mas não é fome, é um desejo de comer, não é fome. Né? E aí é, você vai comer só para satisfazer aqui uma coisa, a serotonina, aquilo tudo. Você, precisando comer, precisando comer, precisando comer. o açúcar Não precisa. mesmo, ele é. Alguém aqui falou prefiro menos, mas o A açúcar Érica, minha amiga. ele é viciante, né? Eu vejo assim por mim que eu às vezes eu como doce 3 dias seguidos, no quarto dia eu não consigo não comer, eu quero comer mais e mais e mais, né? Parece que ele é um vício, né? Ele era um vício quando ele surgiu, né? Que acho que os nossos corpos foram se acostumando com pequenas quantidades de açúcar. O Mas se meu você dá filho, para uma ele, criança, olha lá, fala. eu quero doce. Por que eu não posso comer doce todo dia? Falei, justamente porque é muito bom. Daqui a pouco você só vai querer comer doce. E eu li uma vez, estava conversando com a. Nem li, eu estava conversando com a Ana Lídia Savaia, que é uma pesquisadora da Unesp, e Uhum. ela falou assim: Estevão, o problema é o seguinte. E ela foi pesquisadora lá nos laboratórios de como é que chama isso? Engenharia de alimentos, né, nos Estados Unidos. Isso. Aí ela falou assim: o problema é que quando você lê
uma embalagem, um sabor inesquecível, aquilo é verdade. Eles pesquisaram tudinho para que aquele sabor fique de fato inesquecível e você não consiga viver sem ele. E te vicia, né? É isso mesmo. Exatamente. Aí, tipo, agora eu É estou ensinando assustador. meu filho a ver os ingredientes. Hoje ele estava lendo uma coisa e falou assim, papai, por que está aqui sem adição de açúcar, sem adição de conservantes e sem adição de corantes, tudo da natureza? Aí eu um pouco expliquei para ele, falei, porque isso é, você tem que comer da coisa da natureza, porque senão você acaba ficando viciado. Ou quer ver, aí eu pedi para ele ler o que tinha no rótulo. Leia aí os ingredientes. Aí já ensinei também a regrinha, o que tem no início do ingrediente é o que tem mais nesse alimento. Você Uhum. vai vendo, o que tem mais aí? Aí quando é açúcar em segundo lugar, fala, tá vendo? Tá, esses alimentos tem... E vai chegando até o fim, aí você começa a ver, mas o que é isso aqui? Vai, nem eu sei, para tu ter uma ideia do que tem nesse alimento, coisas que a gente nunca viu, nunca verá, nunca ouviu falar, nunca ouvirá falar do que é aquilo. Então, Pois é, lá nas aulas a gente também faz isso, ensina as crianças a lerem as embalagens, né? E a gente fala, bom, quando pinta um nome que você não consegue nem pronunciar, é porque é uma coisa que foi feita num laboratório, né? Foi construída, não existe na natureza, né? E você acha que isso vai fazer bem para você, para o seu corpo? Não vai, né? Então é super importante. Não são todos os pais que ensinam os filhos a ler rótulo, né? Que senão hoje em dia a gente não estaria comendo nada dessas besteiras que a gente come. exatamente. É isso aí. E Fala. quer continuar Responda, o Zé. jogo? Vamos continuar o jogo um pouquinho antes de Vamos. finalizar? Estamos chegando no fim aqui. Então vamos lá, frutas, verduras e legumes com um fácil agora, tá? M. O pessoal Mamão. também tem que escrever, né? Mamão, melão, Ah, melancia. maracujá. Quem não lembrar, perde, tá? Tá É, bom, calma, tá me deixando. Meriti. Maçã. Marmelo. Pô, falaram aí manga que eu ia Falaram manga falar. aqui. A Cláudia, você tirou minha palavra, mas não vale Ah, é ler e você falar? Vai. agora. Então, manga. Não, não pode colar Não, dentro, não. Tem que falar mangaba. logo. Mangaba. Boa. Salva pelo gongo. É... Aí você pode começar a falar Ah, 10, 9. 10, 9, maracujá já foi. 8, 7. Mirtilo. Pô, eu ia falar mentira, eu juro que eu ia. Não vale isso. Espera aí, então. É, 10, Como aí? 9, Maçã já foi. 8, Marmelo, você 7. falou? Marmelo já foi. Pô, 6. é... Olha a pressão. 5, 4. melão. Melão eu já falei, não vale. Ó, teu pai tá Melancia. dando dica aí, ó. Três. Mortadela. Não! 2. Morango. Aê! Olá, a Ana está falando aqui que ela, desculpa não mudar o assunto, mas quer parabenizar pelo filme A Amazônia Sociedade Anônima. Incrível a denúncia, falas e imagens que seguiram. Além do açúcar, temos que falar da carne também. Pois é, a A carne é carne é um outro outro tema. problemão, né? Outro É, drama. pois é, a carne, você até falou, né, de uma pecuária sustentável que estão Mas sabe o tentando. que eu uso na minha vida para carne? Hum, Eu uso uma dica porque como a carne vermelha é carcinogênica, né? Dá câncer, eu uhum, fui entrevistar lá o pessoal do Instituto Nacional do Câncer. hum. E aí ela falou o seguinte, olha, o que a gente sugere ou recomenda é o consumo de, no máximo, 300 gramas de carne vermelha por semana. Por semana. O que dá para você comer 2 vezes na semana, 2 a 3, né? Dois bifes. 2 bifes. 2 bifes, se for, é isso, 2 vezes na É, semana. Aí, então é meio aonde eu fico flutuando aí. Eu não consegui ainda parar de comer carne, aqui em para casa uma também, a gente questão.
muito carnívoro. Meus filhos são super carnívoros. E aí a gente fez essa mudança também. A gente come, para falar a verdade, 3 vezes por semana carne. Eu nem sabia dessa regrinha que você falou, mas a gente diminuiu Tá para no filme também, 3. você tá precisando ver o filme. Vou ver, certamente. Vou ver com certeza mesmo. E aí tem dias que são vegetarianos e dá para substituir, né? Nossa, o cogumelo para mim faz às vezes da carne perfeitamente, sabe? Por Delícia, né? exemplo. E tem vários tipos, né? Então não cansa, né? Mais uma coisa que você aprender a cozinhar te faz ter tanta variedade, né? A gente tem tanta coisa da biodiversidade para conhecer, coisas que a gente nunca Não, comeu e que são surpreendentes, né? Então eu acho que isso é muito importante. E outra coisa que estão fazendo aí, mas eu nunca experimentei e nem sei se eu tenho vontade, são essas imitações de carne a partir de vegetais. Já provou, não? eu não comi esse hambúrguer do futuro, né, que o pessoal falou. Eu É, não vi, não comi ainda. eu Mas também dizem não que é comi. gostoso, né? Mas eu não saberia dizer porque eu não pesquisei como é feito, de que é feito. Eu tenho até um certo preconceito, mas na terça-feira que vem a gente vai conversar justamente com um cara que trabalha com isso, com alimentos feitos a partir de vegetais que imitam a carne, né? Ah, Então, para é? quem quiser ouvir ele falar na terça que vem, ele vai estar aqui. Ó, jaca também é uma boa alternativa. O Márcio está falando para para carne, né? Outro dia eu comi, a Neide Rigo, eu fiz um curso Eu com ela, falei que ela ele é fez teu uma pai, mas não é teu almôndega. tio, né? É meu tio, é verdade. Isso, Você é, falou, eu eu falei nem... É meu tio, é irmão do meu pai. isso. E eu comi uma almôndega de jaca que a Neide fez, Neide Rigo, impressionante. Eu achei que eu estava comendo carne, porque fica muito parecido, né? Nossa, é a fibra, né? Tudo, né? É muito bom. Mas, Estevão, é o seguinte, nós estamos chegando aqui no final. Eu queria, em primeiro lugar, te agradecer muitíssimo por ter aceitado o nosso convite aqui no Comida e Cultura. Que você espalhe Ah, para todo parabéns mundo que pelo você projeto. conhece, conheça sobre o nosso projeto, que a nossa ideia é realmente poder levar para o máximo de estudantes possíveis. A gente adoraria que virasse. A gente está num currículo de uma escola aqui em São Paulo e a gente queria que virasse uma política pública para a gente estar em todas as escolas, em todas as idades, podendo falar sobre todo esse tema transversal, que nem você falou, né? Que é o alimento, através de uma aula de culinária, né? Então, Legal. Essa é a espalha a solução. notícia. Pode deixar. E E se eu queria. você quiser, Pode falar. não, se você quiser usar a fonte da juventude nas suas aulas, seu currículo, está à disposição, tá? Muitíssimo obrigada. E eu queria te fazer uma última pergunta, que é, Estevão, hoje em dia, você tem fome do quê? Eu tenho fome de quê? Eu tenho fome de. Bom, em termos assim, para botar na boca e mastigar e comer, eu adoro alface, salada bem temperada. Adoro limão, pimenta. Gosto de temperos fortes. Eu gosto de comida indiana. Acho por isso que eu poderia ser vegetariano na Índia, assim, sem problema nenhum. Poderia, né? Esse é o meu gosto alimentar é esse. Agora, em termos assim mais conceituais e filosóficos de vida, acho que atualmente eu estou com fome de bom senso, de educação, de cordialidade, de respeito. Estou com muita fome disso, porque eu estou vendo muito pouco no mercado, É sabe? isso aí. Isso está me deixando. E eu acho que é uma perda gigantesca para o Brasil. E não é de agora, isso já vem de um tempo, vem da virada dos anos 2000 até, que a gente perdeu a nossa, eu digo o Brasil, né? Uhum. Perdeu a nossa ingenuidade, mas jogou a criança fora com a água da bacia, né? Foi tirar a água e foi a criança junto. A gente perdeu a nossa cultura alimentar, está perdendo as nossas festas, nossas culturas do folclore mesmo. A gente está perdendo a nossa cordialidade, A né? ancestralidade, né? A ancestralidade, muita coisa
indo junto, assim. Isso é muito, muito triste. Mas vamos terminar otimistas, como você falou. É importante a gente segurar esse otimismo, principalmente agora, nesse momento que a gente está todo mundo aí passando por uma prova de fogo da humanidade, né? Então, tomara que mais projetos como os nossos se espalhem Sim. por aí e as pessoas sejam empáticas a eles e que as coisas possam de fato ser transformadas, que nem você Mas, falou. por exemplo, você já viu meu filme da Amazônia? Não, vou ver. Não, Não você já vi. foi falar de ver o Fundo da Juventude no videocamp. Agora tem, você está cheio Não, de eu não coisa. vi. Eu não vi o A gente está Amazonense. terminando essa live, você é cheio de coisa para fazer, hein? Te dando um monte de coisa. Maravilha! Então, mas Não, assistir mas eu essas ia coisas falar o eu adoro. seguinte, é que, por exemplo, o meu vilão no filme da Amazônia, o cara que aparece, eu acho que eu tratei ele com muito respeito. Mesmo eu discordando dele. Mesmo eu discordando totalmente dele, achando ele enfim, com ideias terríveis, eu acho que eu tratei ele com respeito. Eu botei ele de uma maneira que ele vai se revelando. Eu não forcei, não cortei a fala dele para deixar ele mais escroto. Eu fui até dei os motivos pelos quais ele acha aquilo. Então eu acho que também a gente tem que aprender a conviver com quem pensa diferente Isso é e super até importante. aceitar que isso seja assim. A gente não pode forçar as pessoas a serem como a gente quer, né? Mesmo os nossos filhos. Eu não forço meu filho a ser o que eu acho que ele deveria ser. Eu tento ajudar ele e tudo mais. Mas minha educação, eu acho que a gente tem que tratar as pessoas com respeito. Aí quem é bandido, quem está roubando terras na Amazônia, desmatando ilegalmente, aí tem que ou pagar multa ou ir para a prisão. Aí já é outro assunto que não é um assunto de respeito. Aí já é criminalidade. Aí eu sou totalmente uma pessoa legalista. Mas, Uhum. enquanto não estamos falando em crimes, né, em ilegalidades, eu trato as pessoas com respeito, quero que me tratem, e acho que essa é a base da convivência. E a Amazônia, inclusive, ela é o retrato disso, ela é o retrato da terra das diferenças. Não é à toa que ela é a maior concentração de biodiversidade do planeta. Exatamente. A floresta é a convivência entre as diferenças, é o equilíbrio nas diferenças, é o equilíbrio no caos, que eu acho que é o que a gente deveria pensar para o Brasil. Por isso a floresta é tão e as árvores são e os alimentos e as plantas são tão inspiradores, né? E para a humanidade também, né, Estevão? Isso que você falou é perfeito, né? Se inspirar na natureza, na biodiversidade, na convivência entre todos os elementos naturais para uma convivência entre tantos diferentes dentro da humanidade, né? Ter Sim. empatia pelo outro, respeito, exatamente. Isso é muito bonito de se ouvir. A gente vai ser cortado daqui um minutinho, então, se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. T, Obrigada mais uma vez. T, O quê? T, letra T. Até a gente Letra chega. T. Ah, meu Deus do T é céu. difícil. Você não desiste, hein? Peraí. T é difícil. Poxa, fala uma aí para me inspirar. Tangerina. Tangerina. Puxa. Vale tofu ou tem que ser alguma Não, coisa? fruta, legume. Tamarindo. Opa, boa, hein? Boa, deixa eu ver se eu lembro de alguma até lá. Nem Já eu tô lembrei de sabendo ter. outra. Ah, meu pai do céu, você vai acabar perdendo. Vai perder. Ti, tu, tri, tra, te. Nossa, tá me fugindo, hein? Tem uma que é muito fácil. Vai todos os dias na salada de quase todos os brasileiros. Tomate. Pegou a minha, não vale, Ah, hein? Te dei a dica. obrigado pela dica, hein? Obrigado você pela entrevista e pela Tá bom, simpatia. querida. Boa noite, um Valeu, beijão a nos falamos. todos.